aplicar o Evangelho de Jesus. Eis o que nos falta. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Livro Nosso Lar. Prefácio, Novo Amigo. E todas as religiões cristãs não propõem isso? Claro que sim. Nós seguimos os passos que Jesus propõe nos Evangelhos? Aí a diferença. Até mesmo no movimento espírita encontraremos equívocos doutrinários em suas práticas. É preciso que o Evangelho de Jesus seja conhecido, sentido, vivido e aplicado, para que estejamos verdadeiramente nos dirigindo para a felicidade. No livro Nosso Lar e sua coleção, vamos mostrar alguns exemplos de estarmos em uma religião cristã e exercermos uma prática verdadeiramente cristã. Preciso termos uma fé operante. A fé inoperante, por conta do nosso egoísmo, tem promovido muita infelicidade entre nós. Vejamos o que o próprio Espírito Emmanuel, em outra obra, nos esclarece sobre a nossa falta de ação produtiva para desenvolvermos nossa sabedoria e o nosso amor. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam, com clareza, que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Mensagem 39, Fé inoperante do Espírito Emmanuel, do livro Fonte Viva, Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Editora FEB. O Espiritismo, em seu tríplice aspecto, não pode ser exercido sem a aplicação do bem aos nossos semelhantes e a nós mesmos. A compreensão do nosso papel dentro da criação divina depende da compreensão desses três aspectos do Espiritismo. O aspecto filosófico analisa a criação divina, explicando por que Deus criou o homem, qual é a sua origem e sua destinação, refletindo sobre as causas da felicidade e infelicidade humana. O aspecto científico fornece comprovações a respeito da natureza e imortalidade do espírito. A influência exercida pelos espíritos no intercâmbio mediúnico estabelecido entre encarnados e desencarnados. O aspecto religioso trata das consequências morais do comportamento humano, definido pelo uso do livre-arbítrio,
e governado pela lei de causa e efeito. É no aspecto religioso que o homem descobre que seu comportamento, para se harmonizar com as leis naturais, precisa domar as suas paixões, fazer escolhas que contribuam com a criação e que há consequências desses nossos atos. Na conclusão do Livro dos Espíritos, vamos encontrar uma observação importante para esse entendimento. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral que delas decorrem e a aplicação desses princípios. Daí, 3 classes, ou, antes, 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que lhe percebem as consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, sob que considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova de ideias, cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade. Compreendem também que essa modificação se dá exclusivamente no sentido do bem. Item 7º da conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Vemos que o que se encontra no 3º grau de adeptos compreende a importância da filosofia e a ciência espírita, concluindo que só se completa pela prática da moral que decorre desse conhecimento. A modificação e a busca por valores imperecíveis que nos guiam à felicidade tem um único caminho: a prática do bem. O Espírito Emmanuel facilita ainda mais essa compreensão em uma belíssima mensagem. Com a ciência, asseverou o grande missionário, a fé sólida é aquela que pode encarar a razão, face a face. Com a filosofia, afirmou peremptório, nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei. Com a religião disse bem alto, fora da caridade não há salvação. Não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual, prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Pelo Espírito Emmanuel. Médium Francisco Cândido Xavier. Livro Fonte de Paz. Capítulo 13. Espíritos Diversos. Editora ID. A vida está difícil. Parece que não há mais saída. Perdeu a vontade de viver. Não há mais alegria de viver. Está sentindo vazio interior. Uma solidão na multidão? Vamos estudar mais. Informações já temos demais. Busquemos a prática do bem e entenderemos as consequências dessas ações na vida futura. O propósito de Jesus ter sido exemplo do bem maior, do amor incondicional por todos nós. Grande abraço, saúde e muita paz. Todos e a todas.